Sejam bem-vindos ao canal Figuras e Fatos. No vídeo de hoje, vou apresentar a árvore genealógica de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos começar com o sobrenome Trump, que está relacionado às palavras trombeta e tambor. Essas palavras, por sua vez, derivam da palavra triunfo, que na época romana referia-se a um tipo especial de desfile de vitória. Por muitos anos, Donald Trump afirmou que seus ancestrais paternos eram da Suécia. Ele chegou a mencionar isso em seu livro de 1987, A Arte da Negociação. Entretanto, agora sabemos que seus ancestrais paternos, na verdade, vieram da Alemanha, de uma pequena cidade na Baviera chamada Karlstadt. Foi lá que seu trisavô, Johann Paul Trump, viveu. Curiosamente, Johann Paul Trump também é um ancestral da família Heinz, conhecida pelo famoso ketchup Heinz. A filha de Johann Paul, Charlotte, casou-se com um membro da família Heinz e seu filho John imigrou para os Estados Unidos, onde o seu filho Henry fundou a empresa com seu sobrenome Heinz, produtora do ketchup. No entanto, nosso foco principal está no filho de Johann Paul, Johannes, que teve um filho chamado Christian, que se casou com Katharina Kober. Eles foram os pais de Friedrich Trump, que aos 16 anos mudou-se para os Estados Unidos para escapar do serviço militar na Alemanha. Inicialmente, Friedrich trabalhou em Nova York como barbeiro, mas em 1891 mudou-se para Seattle, que ainda era uma cidade de fronteira na época. Em Seattle, ele comprou e administrou um bar que também funcionava como bordel. Alguns anos depois, durante a Corrida do Ouro em Klondike, ele se mudou para Yukon, onde continuou vendendo bebidas alcoólicas e oferecendo acesso a prostitutas, enriquecendo com essas atividades. Então, em 1901, Friedrich acabou voltando para sua cidade natal na Alemanha, onde conheceu Elisabeth Christ. Eles se casaram no ano seguinte e se mudaram para Nova York, mas depois retornaram à Baviera, onde pretendiam se estabelecer. No entanto, quando o governo da Baviera descobriu que Friedrich havia fugido do alistamento militar, ele foi expulso do país. Então, o casal teve que se estabelecer definitivamente em Nova York, onde tiveram 3 filhos. Em Nova York, Friedrich investiu os ganhos obtidos no Oeste em imóveis, mas, em 1918, aos 49 anos, ele morreu misteriosamente. Mais tarde, sua família descobriu que ele foi uma das primeiras vítimas da gripe espanhola, que se tornaria a pandemia mais mortal da história. Durante a década de 1920, Elizabeth continuou administrando os negócios da família sob o nome E. Trump e, mais tarde, E. Trump Filho. Esse filho era seu primogênito, Fred Trump. Seu outro filho, John Trump, tornou-se cientista no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que abordaremos um pouco mais adiante. Enquanto isso, vamos falar sobre Betty Trump, a irmã mais velha de Fred e John. Ela se casou com William Walter e teve um filho chamado John Walter, que se tornou prefeito de uma pequena vila em Long Island. Todavia, o nosso interesse principal aqui é em Fred Trump, o pai de Donald Trump. Aos 21 anos, Fred assumiu os negócios da família e, posteriormente, casou-se com Mary Ann MacLeod, cuja família falarei um pouco mais adiante. Fred foi uma figura controversa, conhecida por suas práticas empresariais questionáveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fred começou a dizer que ele era sueco, em vez de alemão, devido à impopularidade dos alemães na época. Foi também durante a guerra que Fred começou a ganhar muito dinheiro usando subsídios federais para construir moradias para trabalhadores de estaleiros navais e, mais tarde, para veteranos de guerra.
Mas logo as autoridades dos Estados Unidos perceberam que Fred estava ganhando dinheiro muito rapidamente. Então, ele foi investigado 2 vezes e descobriram que, basicamente, ele superestimava os custos dos projetos para obter mais dinheiro federal, utilizando o lucro para outros investimentos. Tecnicamente, isso não era ilegal, então ele nunca foi acusado. Agora, vamos falar sobre a mãe de Donald Trump e a família MacLeod. Eles vieram das Hébridas Exteriores, um grupo de ilhas que fazem parte da Escócia. O ancestral mais antigo da família Trump, de quem temos uma foto, é seu bisavô Alexander MacLeod, filho de William MacLeod. Alexander e sua esposa, Annie, foram os pais de Malcolm MacLeod, que se casou com Mary Ann Smith. Pelas fotos, podemos ver que eles eram pessoas simples, agricultores arrendatários que lutavam para sobreviver. Eles tiveram 10 filhos, sendo Mary Ann, a caçula, a mãe de Donald Trump. Mary Ann nasceu na Escócia e tinha o gaélico como sua primeira língua. Aos 18 anos, imigrou para os Estados Unidos, onde alguns anos depois conheceu e se casou com Fred Trump. Juntos, tiveram 5 filhos, sendo Mary Ann, que trabalhou como advogada e, posteriormente, tornou-se juíza, sendo indicada por Bill Clinton para a Corte de Apelações dos Estados Unidos, apenas um nível abaixo da Suprema Corte. Já o irmão mais velho de Donald Trump, Fred Jr., foi escalado para assumir a empresa da família, mas optou por se tornar piloto. Infelizmente, ele também enfrentou problemas com o alcoolismo, o que contribuiu para sua morte precoce aos 42 anos. Fred Jr. teve 2 filhos, Fred Trump III e Mary Trump, porque Fred Jr. morreu antes de seu pai, Fred Trump. Após sua morte, os filhos de Fred Jr. esperavam receber a parte de seu pai na herança da família, mas isso não aconteceu, levando-o a um processo judicial no qual Donald Trump se recusou a ajudar a pagar as despesas médicas do filho de Fred III, William, que nasceu com paralisia cerebral. O processo foi finalmente resolvido, mas as tensões familiares continuam até hoje. Mary Trump, sobrinha de Donald Trump, tornou-se uma de suas críticas mais veementes. Ela ajudou o jornal New York Times em uma matéria investigativa sobre sua família e publicou o livro Demais e Nunca o Suficiente: Como Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo. Mary também é a única parente próxima de Donald Trump que assumiu abertamente a homossexualidade. Ela e sua ex-esposa têm uma filha juntas. A próxima irmã de Donald é Elizabeth Trump, a única irmã ainda viva e geralmente prefere ficar fora dos holofotes, mas sabemos que ela é casada com James Grau, com quem não tem filhos. Já o irmão mais novo de Donald Trump, Robert Trump, faleceu em 2020. Antes de falecer, ele trabalhou principalmente nos negócios da família. Robert casou-se 2 vezes, mas não teve filhos biológicos, apenas um enteado. O que nos leva ao próprio Donald Trump, o 4º filho de Fred Trump e quem assumiu a liderança dos negócios da família em 1971, renomeando-os para a Organização Trump. Entre 2017 e 2021, ele também ocupou o cargo de presidente dos Estados Unidos. Donald foi casado 3 vezes. Sua primeira esposa foi Ivana Zelníčková, uma ex-modelo da República Tcheca. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Enquanto ainda era casado com Ivana, Donald Trump teve um caso com uma jovem candidata a concursos de beleza chamada Marla Maples. Eventualmente, ele se divorciou de Ivana e casou-se com ela, com quem teve sua 4ª filha, chamada Tiffany. No entanto, esse casamento durou apenas 3 anos. Após o divórcio, Donald Trump começou a namorar a modelo eslovena Melania Knaus, 24 anos mais jovem que ele. Eles se casaram em 2005 e tiveram um filho, chamado Barron. Quando Trump tornou-se presidente,
Melania foi a primeira-dama, sendo apenas a segunda na história dos Estados Unidos nascida fora do país. Agora, vamos falar sobre os filhos de Donald Trump. Atualmente, Donald Jr. e Eric compartilham a liderança da organização Trump. Donald Jr. foi casado por 13 anos com a modelo Vanessa Hayden, que antes de se conhecerem, chegou a namorar o príncipe saudita. Donald Jr. e Vanessa têm 5 filhos, com idades entre 10 e 17 anos. É curioso que Donald Jr., o filho mais velho de Donald Trump, leva o mesmo nome do seu avô e do seu pai. Atualmente, Jr. está noivo de Kimberly Guilfoyle, ex-apresentadora da Fox News, que já foi casada 2 vezes, sendo seu primeiro marido Gavin Newsom, atual governador da Califórnia. Observe que Kimberly tem atualmente 55 anos, um ano mais velha que sua futura sogra Melania Trump. Ivanka Trump, cujo nome verdadeiro é Ivana, é casada com Jared Kushner. Durante a presidência de Donald Trump, Jared serviu como conselheiro sênior, enquanto Ivanka atuou como conselheira, o que gerou polêmica por possível conflito de interesses, já que ambos tinham negócios que se beneficiaram dos cargos. Jared é filho de Charles Kushner, um magnata do setor imobiliário que cumpriu pena por evasão fiscal e manipulação de testemunhas. Ivanka converteu-se ao judaísmo ao casar-se com Jared, e juntos eles têm 3 filhos, Arabella, Joseph e Theo. Já Eric Trump é casado com Lara Yunaska, ex-produtora de TV e atualmente co-presidente do Comitê Nacional Republicano. Eles têm 2 filhos, com idades de 7 e 5 anos. Já a Tiffany Trump, que agora tem 31 anos, é a 4ª filha de Donald Trump. Em 2022, ela se casou com Michael Boulos, filho do bilionário libanês Massad Boulos, que possui uma grande empresa na Nigéria. Por último, Barron Trump, o filho mais novo de Donald Trump e Melania Knavs. Barron, recentemente, se formou no ensino médio, e uma curiosidade sobre ele é que ele tem 2 metros de altura. Agora, retornemos ao tio de Donald Trump, John Trump. Existe uma teoria conspiratória divertida que liga John a Barron. Você já ouviu falar em Nikola Tesla? Ele era um famoso cientista que tentou inventar uma máquina do tempo e, embora não saibamos se ele teve sucesso, há especulações de que, após sua morte em 1943, a pessoa encarregada de examinar seu laboratório e documentos era ninguém menos do que o professor John. Além disso, um livro publicado em 1893, chamado de As Maravilhosas Viagens Subterrâneas, de Barron Trump, também levou algumas pessoas a especularem que John pode ter descoberto secretamente a máquina do tempo de Tesla, levando-o a acreditarem que Barron possa ser um viajante do tempo. Porém, isso é apenas uma especulação. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Para sugerir temas para os próximos vídeos, por favor, deixe sua sugestão aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.